Fala aí, meus investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do Juros em Dupla, nesse novo formato totalmente horizontal aqui no YouTube. E para começar com o pé direito, nada melhor do que então começar com uma nova série aqui no canal, que vai ser sobre a nossa carteira de investimentos. Uma carteira totalmente feita de fundos imobiliários, cujo objetivo é chegar em um salário mínimo. Mas antes da gente ir pro vídeo, peço sua ajuda, deixe seu like aí no vídeo. Se você gostar, não esquece de se inscrever e comenta aí embaixo, beleza? Lembrando sempre, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal é apenas mostrar de forma educativa e informativa as ações que a gente toma aqui no mercado, beleza? E eu quero apresentar para vocês a nossa jornada ao salário mínimo. Esse aqui você tá vendo no início da estrada é o nosso porquinho, o Jorginho. O objetivo do Jorginho é muito simples, pessoal. Ele quer conseguir um salário mínimo com dividendos com fundos imobiliários. Atualmente, em 2025, o salário mínimo está custando R$ 1.512 e esse vai ser o nosso objetivo final. Mas é claro que se o salário mínimo aumentar, a gente vai ter que mudar também esse nosso valor. É óbvio que em uma jornada a gente não pode ter apenas um alvo final. Então, para isso, a gente criou alguns pequenos steps. Então, ao longo do caminho, a gente vai ter um ponto de R$100, 250, 500, 750 e R$1.000. A cada ponto que a gente conseguir completar, a gente vai comemorar de alguma forma, mas eu ainda não sei como vai ser. Mas o meu objetivo é fazer com que o Jorginho consiga finalmente chegar ao tão sonhado sonho salário mínimo com dividendos. E a gente sabe que a nossa jornada vai ser muito longa e que para isso, para a gente não desanimar ao longo do caminho e acabar não cometendo erros, a gente criou então os 10 mandamentos da carteira rumo ao salário mínimo. São 10 mandamentos que a gente criou, que a gente precisa seguir ao longo da nossa jornada para que a gente possa garantir uma carteira bem equilibrada e que torne possível esse nosso sonho de alcançar o salário mínimo, porque a gente precisa muito ajudar o Jorginho. Eu não vou passar por esses mandamentos em todos os vídeos, mas esse primeiro vídeo eu acho importante a gente deixar isso claro. O mandamento 1 é diversificação é lei. A gente não vai poder colocar todo o nosso dinheiro em poucos FIIs. O ideal é que a gente tenha uma carteira equilibrada que proteja o nosso patrimônio e a gente resolveu então criar uma regra de um limite de 10% que um fundo imobiliário pode atingir na nossa carteira. A gente também decidiu por aportar em diferentes segmentos e a gente não pode ter uma exposição de um setor maior do que 25%. Ou seja, se eu tivesse 3 fundos de shopping, eles não poderiam juntos alcançar mais de 25%. É óbvio que esse tipo de cenário pode acontecer quando a gente tiver um fundo imobiliário valorizando mais. E aí o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: a gente vai fazer esses ajustes com aportes em outros fundos. Dessa forma a gente vai conseguir voltar ao equilíbrio da nossa carteira, beleza? Interessante também, pessoal, que a gente não vai poder passar de 12 FIIs na nossa carteira. A ideia é que não tenhamos muitos fundos imobiliários, porque vocês vão perceber ao longo da nossa jornada o quão difícil é você acompanhar tanto fundo imobiliário. São 12 relatórios mensais que a gente vai ter que ler e acompanhar para poder saber se vale a pena ou não continuar aportando naquele fundo. O mandamento 2 é renda mensal é prioridade. A gente vai priorizar FIIs que pagam dividendos consistentes, garantindo um fluxo de caixa previsível para nossa carteira. Muitos fundos imobiliários acabam tendo não recorrentes que impactam significativamente na renda mensal do fundo. A gente vai evitar esse tipo de fundo porque eles não vão ter uma garantia para a gente de que no futuro eles vão continuar pagando. O mandamento 3 também é bem simples, pessoal. A gente não vai comprar no hype. Existem alguns fundos que ficam muito na moda, por exemplo, o IRDM no passado. Ficou muito bombado e o pessoal acabou comprando muito e hoje em dia ele não tá tão bem. Então a gente vai evitar comprar um fundo imobiliário por hype. Evitar não, a gente não vai comprar um fundo imobiliário por hype. A gente vai focar sempre na qualidade do ativo e, é claro, no potencial de valorização do fundo. E já falando nisso, o mandamento 4 é preço importa, mas qualidade é essencial. É óbvio, pessoal, que comprar fundos abaixo do valor patrimonial é uma grande estratégia, mas a gente deve focar sempre em qualidade de ativos e gestão do fundo. Vão ter momentos ao longo da nossa jornada que a gente vai encontrar fundos mais caros, porém, a gente tem que entender também que qualidade é muito importante. E o fundo não só valoriza no dividendo, mas também no valor patrimonial do seu ativo. E o mandamento 5, ele é fundos ruins igual a saia. Galera, é o seguinte, é óbvio que quando a gente faz uma análise de um fundo imobiliário, a gente pega um retrato dele naquele momento. Então, se um FII perde fundamentos, a gente tem que entender o seguinte: aquele retrato que a gente analisou não existe mais. E se ele não existe mais, não tem mais sentido para eu continuar naquele fundo. Mesmo que eu saia no prejuízo, a gente tem que entender que ficar nele pode ser muito pior, porque a cota pode cair cada vez mais. A gente tem vários históricos de fundos imobiliários que caíram um pouco, perderam fundamento, pessoas continuaram e a cota só foi desabando cada vez mais. A gente tem que lembrar que o mercado brasileiro de fundos imobiliários, ele é predominantemente feito por pessoas físicas. E quando a gente tem uma notícia de que o fundo não está bem, é muito natural que todo mundo saia vendendo. Então é muito provável que se a gente ficar, a gente vai ser o último a ficar no barco que vai afundar.
Mandamento 6, crescimento patrimonial também conta. Como eu disse, dividendo é muito importante, mas se a gente tiver uma oportunidade de um fundo que tem um potencial de valorização na cota, a gente não pode descartar essa oportunidade. Eles podem ajudar muito a gente até mesmo vender as cotas no futuro e aportar em outros fundos imobiliários. Mandamento 7, esse é muito importante, pessoal, reinvestir é lei. Os dividendos recebidos devem ser reinvestidos para acelerar o crescimento da carteira. Ou seja, pessoal, tudo que a gente receber aqui de dividendo ao longo da nossa jornada rumo ao salário mínimo vai ser reinvestido na compra de novas cotas de fundos imobiliários. Mandamento 8, olho no histórico, mais foco no futuro. Analisar o passado dos FIIs, pessoal, é muito importante, mas a gente tem que sempre lembrar que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas é sempre bom pensar também, pessoal, que tragédia no passado pode indicar uma tragédia no futuro. Então a gente sempre tem que olhar o histórico, analisar principalmente como aquela gestora vem avaliando e tratando seus fundos imobiliários para evitar que a gente tenha problemas ao longo da nossa jornada. Mandamento 9, disciplina acima de tudo. Pessoal, esse é o mais importante porque é de onde de fato a gente vai começar a ver a nossa carteira andar. Todos os meses a gente vai minimamente aportar R$500 regularmente. Ou seja, pessoal, mesmo que o mercado esteja desabando, as cotas de fundos imobiliários estejam lá embaixo, o PVP esteja 0,50, 0,40, HGLG a R$30, a gente vai aportar regularmente no mínimo R$500. É muito simples, pessoal, o valor mínimo é R$500, mas dependendo da situação do mês, a gente pode às vezes até conseguir aportar mais. A gente tem que sempre lembrar, pessoal, quem constrói riqueza é a consistência. A gente não vai ficar milionário de um dia para o outro, a gente não vai chegar no salário mínimo de um dia para o outro. E o mandamento 10, pessoal, não existe FII perfeito. Toda carteira tem altos e baixos, e o nosso segredo é gerenciar os riscos e ajustar a estratégia quando necessário. Ou seja, nenhum ativo é perfeito. Você sempre vai encontrar um problema, mas isso não pode ser um impeditivo de começar a investir em fundos imobiliários. E para começar a nossa carteira, o primeiro fundo que a gente escolheu foi um fundo imobiliário de shopping, o XPML11. Esse fundo é um fundo gigante da Bolsa Brasileira, ele representa mais de 4% do IFIX e é dono de vários shoppings muito importantes, como Catarina Fashion Outlet, o Shopping Cidade Jardim, Tietê Plaza Shopping. Para vocês terem ideia, pessoal, o patrimônio líquido dele, segundo o último relatório, que data de novembro de 2024, ele tem um patrimônio de mais de 6 bilhões de reais. E o número de cotistas é de mais de 568 mil. Ele possui uma taxa de performance bem salgada, de 20% do que excedeu o benchmark, e o benchmark dele é de IPCA mais 6% ao ano. O que no cenário atual é um valor bem fácil de se obter. O que é interessante na gestão do XPMOL é que ele está sempre criando e emitindo novas cotas e tentando crescer. Para vocês terem ideia, atualmente ele tem participação em 25 imóveis diferentes. Ou seja, ele não é dono necessariamente de 25 ativos de shopping, mas ele tem uma participação nesses 25 ativos. Apesar dessa grande quantidade de participação em shopping, um fato interessante a gente notar é que 50% do rendimento dele vem apenas de 5 shoppings. Então, o Tietê Plaza Shopping, o Gran Plaza Shopping, Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim e Shopping Cidade São Paulo, juntos são responsáveis por 50% de toda a arrecadação do XPMOL. Lembrando que são shoppings muito movimentados aí em São Paulo. Para vocês terem ideia, o Shopping Cidade Jardim é um dos shoppings mais caros do Brasil. Eu nunca tive a oportunidade de ir lá, mas a gente pode ter a oportunidade de comprar uma participação e quem sabe usufruir do rendimento desse shopping. A maior parte dos shoppings desse fundo imobiliário estão localizados no Sudeste. Como a gente viu, 50% do NOI do fundo é proveniente somente de São Paulo, mas ele também tem participação em outros estados do Brasil. 15% dos seus ativos estão localizados no Nordeste, 7% na região Norte e 4% na região Sul. Ele também tem uma diversificação bem legal entre os administradores dos imóveis dos shoppings. Então você tem 35% na SYN, 24% na JHSF, tem participação também de empresas listadas na bolsa, como a Alois, que é administradora de 13% dos ativos, e agora recentemente fechou uma parceria com a Multiplan na aquisição de um novo shopping, o primeiro shopping da Multiplan na carteira do XPMOL. Lembrando que a Multiplan é uma gigante brasileira na construção de shopping. Aqui a gente tem algumas imagens dos shoppings que o XPMOL tem algum tipo de participação. Como vocês conseguem ver, ele tem 17% da participação no Shopping Cidade Jardim, ele tem 90% da participação no Tietê Plaza Shopping, ele tem 40% na participação no Shopping Cidade de São Paulo. São shoppings muito movimentados na região de São Paulo, mas é óbvio que não fica apenas na capital paulista. Ele também tem shoppings em cidades muito grandes, como São Roque e Campinas, além, é claro, de participação em imóveis fora de São Paulo, como o Shopping Estação BH, o Shopping da Bahia e o Natal Shopping. Shoppings esses muito movimentados e que melhoram muito a carteira do fundo. Falando de dividendos, pessoal, separei esse gráfico aqui para a gente poder ver a evolução do dividendo do XPMOL, como vocês conseguem ver. Tirando esse declive ali que a gente teve na época de pandemia, que todo fundo imobiliário de shopping sofreu, ele vem em uma crescente constante ao longo dos últimos meses. No último ano, por exemplo, desde o mês de maio de 2024, ele vem pagando 0,92. E como a gente viu no gráfico, esse valor só vem
vem crescendo. No momento da gravação desse vídeo, o valor patrimonial da cota está em R$ 117,21. E o PVP dele, que seria o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,84, ou seja, a gente está pegando um fundo com um desconto significativo. Assim como todo fundo imobiliário, o cenário dele não tem sido bem legal no último ano se a gente considerar apenas a valorização da cota. Nesses últimos 12 meses ele desabou 12,35% e essa queda foi principalmente a partir de setembro. Lembrando que o cenário de fundos imobiliários não está muito positivo, considerando que a Selic está sendo precificada a 15% lá no futuro. Mas é como dizem, pessoal, se a gente quiser acolher alguma coisa no futuro, a gente tem que plantar no passado. Então esse é o melhor momento para que eu possa adquirir cotas do XPMOL. Pronto, pessoal, agora que a gente decidiu o nosso primeiro fundo imobiliário que vai fazer parte da carteira, o próximo passo é criar uma conta em uma corretora. No caso aqui da carteira do canal, eu optei por utilizar uma conta que eu já tinha no passado, que era da Rico. Como vocês conseguem ver, a gente está com saldo disponível de R$ 529,58. Eu fiz o depósito de R$ 500, que eu prometi lá nos 10 mandamentos, e eu já tinha um saldo disponível de 2 fundos imobiliários que eu tinha nessa corretora, e que eu, por algum motivo, eu fui deixando passar e acabei não vendendo, mas agora eles foram executados, a venda deles, e vão virar saldo aqui para nossa carteira rumo ao salário mínimo com dividendos. Para comprar aqui na Rico, pessoal, é muito tranquilo, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Basta você vir aqui em investimento, renda variável, clicar aqui em acessar nova experiência, você digitando o próprio nome do ativo, no caso aqui é o XPML11, ele já localiza o fundo para você, você tem a opção tanto de vender quanto de comprar. No momento da gravação do vídeo ele está custando R$ 97,95. Eu vou clicar em comprar então, e aqui a gente tem a opção de comprar. Eu vou decidir comprar então 3 cotas do XPML11 para começar. Vou selecionar aqui a opção de melhor preço então, pessoal. E aí, selecionando a opção de melhor preço, posso dar um OK. E aí agora é só colocar a senha do seu home broker aqui e você já vai executar a compra. Vou fazer isso em um instantinho e já volto. Pronto, pessoal, ordem enviada, conforme vocês conseguem ver aí na print screen na tela. E basicamente foi isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. A gente espera sempre trazer atualizações aqui da carteira. Foram gastos quase R$ 300 somente com XPML. E no próximo vídeo a gente vai fazer a nossa próxima compra. Mas se você está curtindo essa série, comenta aí embaixo. E não esquece de também dar uma olhada nos shorts aqui do canal. Todo dia tem shorts novo, então acompanha lá que tem sempre um conteúdo bem legal e informativo para você. Então é isso, pessoal. Valeu e vamos juntos rumo ao salário mínimo.